Bom dia. Um amigo me perguntou, um amigo que trabalha na área do direito, me perguntou o que ele coloca numa resposta à acusação. Porque o cliente dele foi citado e ele não tinha muito bem certeza de como colocar, o que colocar na resposta à acusação. Pelo artigo 396-A do Código de Processo Penal, a defesa pode alegar tudo o que interessa, né, para o cliente na resposta à acusação. Mas, basicamente, prevalece o entendimento de duas situações interessantes para ser colocada na resposta à acusação. Basicamente, primeiro, rebater a denúncia e depois, se for o caso, pedir uma absolvição sumária. Porque o restante vai ser mais ou menos você falar a respeito dos fatos, e isso cabe ao mérito, o que ficaria dentro da audiência de instrução, debate e julgamento. Rebater a denúncia, pelo artigo 41 de Código de Processo Penal, tem uma parte aqui do artigo 41 do Código de Processo Penal que normalmente o MP ele claudica um pouco, pisa na bola nessa questão aqui do artigo 41. Por quê? Porque o artigo 41 fala do fato criminoso, né, com todas as suas circunstâncias. Quanto ao fato criminoso, não tem, até acredito que não tenha problema, só que o artigo 41 fala todas as suas circunstâncias. Todas as suas circunstâncias não estão ligadas diretamente só ao fato criminoso. Todas as suas circunstâncias estão ligadas antes do oferecimento de uma denúncia. E para se chegar até ali, para se constituir uma denúncia completa, passa pelo inquérito policial. Normalmente as pessoas são ouvidas, tanto a vítima, às vezes testemunhas, né, e o acusado, são ouvidos no inquérito policial. E lá no inquérito policial, normalmente o acusado já faz uma pré-defesa, já faz a sua autodefesa, né? E quando não tem um advogado lá que faz a defesa dele junto com ele, certo? E normalmente o MP, nesse sentido aí, deixa de apresentar o que foi arguído lá no inquérito policial. E ele vai falar ali só sobre os fatos. E deixa de apresentar circunstâncias relevantes, né, que estão ligadas ao fato, porque as testemunhas falaram, porque a vítima falou, porque o acusado rebateu, falou também. Então ele deixa essa parte do artigo 41, deixa de preencher essa parte do artigo 41, porque o artigo 41 diz o seguinte, eu vou ler aqui para os senhores, olha só o que diz. A denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, certo? Todas as circunstâncias, todas elas estão ligadas à denúncia, precisam estar na denúncia. E normalmente o MP, de uma forma célere, que quer fazer a denúncia bastante enxuta, ele passa por cima de todas as circunstâncias. Então, essa questão da denúncia aqui é uma questão interessante para rebater, né, na defesa, na resposta à acusação. E ela cabe agora na resposta à acusação, certo? Outra questão interessante aqui que pode ser colocado aqui na resposta à acusação, se houver a possibilidade, é a absolvição sumária. Porém, a absolvição sumária, ela tem que ser provada. Ela precisa ser provada, porque ela vai atacar diretamente o artigo 23 do Código Penal, que são, o artigo 23 fala do crime, basicamente a teoria tripartida do crime. E aí o artigo 23 vai falar a respeito da legítima defesa, do exercício regular do direito, né, do estrito cumprimento do dever legal. Então, se houver alguma possibilidade
né, do artigo 23 aqui, é bom pedir a absolvição sumária, porém ela tem que ser provada e patentemente provada, porque às vezes só comentar e trazer uma provazinha pequena ali não vai ser suficiente para convencer o juiz, porque veja bem, quando você fala de absolvição sumária, acaba tudo, acaba todo o processo. E isso põe fim na denúncia, põe fim numa audiência de instrução e aí vá fora. Olha, eu vou ler aqui o artigo 23, ó. Exclusão da ilicitude, certo? Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, e agora, não está no Código Penal aqui, mas agora, entendimento da doutrina, o consentimento do ofendido. Tem alguns requisitos aí, 4 ou 5, mas às vezes cabe muito bem, principalmente nas situações ligadas à violência sexual, né? Então aqui tem que ser bem esclarecido esse consentimento do ofendido aqui, tá? As outras questões, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, precisam ser provadas, perfeito? Mas se tiver como provar, cabe sim pedir aqui a absolvição sumária, ok? Na resposta à acusação, tá? Tudo isso para que, em seguida, o próximo passo do artigo 396-A vem, por força do Código de Processo Penal, o artigo 399, que é o segundo filtro do recebimento da denúncia, o momento em que o juiz vai dizer, então, absolvo sumariamente, então, rejeito a denúncia, então, que se adite a denúncia, pelo artigo 399, que é o segundo filtro. Ali você pode requerer a rejeição, né, na resposta à acusação, você pode requerer a rejeição da denúncia, a absolvição sumária, né, rejeição da denúncia ou consequente aditamento da denúncia, absolvição sumária, certo? Que são coisas um pouco diferentes, mas pode ser pedido aqui, né? E não esquecer de apresentar o rol das testemunhas, dependendo do tipo, né? Do rito, você pode apresentar um determinado número de testemunhas. Então, procurar preencher o número de testemunhas, procurar preencher. Se for 3, apresente 3, não apresente uma, não. Se for 8, se der para apresentar 8, apresente 8. Por quê? Porque se lá na frente uma dessas faltar, ou você vê que não vai dar para ir, você pode pedir para substituir a testemunha X pela testemunha Y. Perfeito? Então veja que essa resposta à acusação aqui, em tese, ela está completa. Senhores, agora uma parte aqui. Com relação ao artigo 399, o segundo filtro, rejeição da denúncia, absolvição sumária, né? Uma parte aqui. Sabemos todos nós que o processo é uma marcha que anda para frente. Dificilmente, se o juiz já recebeu a denúncia ali atrás, né, logo no início, assim que o MP denunciou, o juiz normalmente acolhe. Se ele recebeu essa denúncia ali atrás, dificilmente ele vai rejeitar a denúncia. Por quê? Porque, de certa forma, trabalham no mesmo fórum, trabalham em salas separadas mais próximas, às vezes toma café junto, almoça junto, tem um certo grau de relacionamento profissional e às vezes até pessoal. Então, não vão fazer biquinho um contra o outro para dizer, vou rejeitar a denúncia agora só porque o advogado pediu lá. Nesse sentido, senhores, a gente tem que acordar para o processo penal. O processo penal, o inquérito policial, são todos tocados por pessoas, por seres humanos. Nós, advogados, acusado, MP, juiz, assistentes, todos do judiciário, são seres humanos que tocam o processo penal. Essa marcha vai normalmente para frente.
Dificilmente ela para. Então, eu vou dar uma dica para os senhores. Não é propaganda, mas vou dar uma dica. Este livro aqui, ele conta basicamente muitas coisas a respeito do processo penal. A teoria dos jogos ligadas ao processo penal, certo? Do Alexandre de Moraes da Rosa. Um excelente livro. Se você ler esse livro uma vez, dá um tempinho aí, de uns 15, 20, 30 dias aí, lê novamente. Né? Dá mais um tempinho, de mais uns 30 dias, 60 dias, lê novamente, porque esse livro aí, ele traz muitos caminhos do processo penal. Muitas coisas que acontecem dentro do processo penal, né? Embora o Código de Processo Penal seja nacional, mas cada região tem uma forma de tocar o processo penal. Cada juiz pensa de um jeito, cada promotor pensa de um jeito, e assim como cada advogado pensa de um jeito, certo? Então fica essa dica para o colega, né, que perguntou lá o que eu coloco na resposta à acusação. Coloco tudo ou não? Né? Obedeço lá o artigo 396A ou não? Fica essa dica aí. E aí vai do amigo, vai do colega. Sentir no caso concreto o que é necessário, o que é importante e o que não é importante dentro do seu entendimento defensivo. Perfeito? Abraço, sucesso, colega, e boa sorte. Até a próxima.